Oi, pessoal. Hoje eu vou responder as questões do formulário que eu passei para vocês em sala. E quem não conseguiu resolver em sala, quem teve a resolução em casa também, tá aí a resolução, beleza? Desse vídeo. O formulário foi composto por 4 seções, cada seção 10 questões. Dentre as questões estão questões de diversos assuntos que foram tratados durante os 8 meses no curso, beleza? Então vamos iniciar aqui. Questão 1. Assinale a alternativa incorreta, certo? Ele quer aqui a alternativa incorreta quanto a um hardware, certo? Microprocessador. Vocês lembram qual é o microprocessador? O microprocessador é um hardware interno, ou seja, um componente interno, que é a mesma coisa que processador, que é a mesma coisa que CPU ou o CP, certo? Que é a unidade de processamento, certo? A unidade central de processamento, beleza? No caso do processador, ele é um hardware, certo? Então não é incorreto quanto a um hardware, beleza? Disco rígido. Quem é o disco rígido? É o HD, que é uma memória interna, certo? Uma unidade de armazenamento interno, que também é um hardware, certo? Letra C. Letra C eu tenho a memória RAM. Um pente de memória é um hardware também, que é um componente interno, logo não é uma alternativa incorreta. Placa de rede é uma placa que faz a questão do ligamento quanto à rede, quanto à internet, certo? A máquina e a internet. Então é quem vai intermediar essa comunicação também é um hardware. Já JavaScript, que nós temos a alternativa incorreta, certo? Porque o JavaScript é um tipo de linguagem de programação, beleza? Não é um hardware, certo? Então, é a alternativa incorreta quanto a um hardware, certo? Alternativa 1, aliás, a questão 1 está resolvida. 2. Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de hardware e 2 exemplos de software, respectivamente. Então, ele quer um hardware, um software e um software, certo? Então, vamos por eliminação aqui, certo? Quando chegarmos na alternativa correta, a gente só marca. Placa de vídeo é um hardware? Sim. Mouse, ó, vou marcar aqui, placa de vídeo é um hardware. Mouse é um software? Não. Mouse é um hardware externo, um periférico, certo? Inclusive é um periférico de entrada, ok? Então a letra A não é. B, teclado é um hardware? Sim. Então ok. Monitor é um software? Não. Monitor é um hardware externo, é um periférico de saída, certo? Onde nós temos a saída de imagem, ok? Temos também os monitores que têm sensibilidade ao toque e vão ser o que? Periféricos híbridos, que vão ser tanto de entrada quanto saída. Então a letra B não é. C. Webcam é um hardware? Sim, webcam é um periférico, um hardware externo, que vai ser aí um periférico de entrada, certo? Entrada de imagem. O malware é um software? Sim, o malware é um software malicioso, certo? Inclusive foi falado lá na aula sobre segurança na navegação, certo? Segurança na etiqueta. Windows 10 é um software? Sim, um software de sistema, beleza? Última atualização da Windows, aliás, a penúltima, né? Porque nesse mês, dia 4, mês de outubro, nós teremos o lançamento do Windows 11, beleza? Então, a alternativa correta é aqui, letra C, certo? Webcam é um hardware, malware é um software e o Windows 10 um software também. 3. Em relação aos navegadores de internet, essa questão aqui é de verdadeiro ou falso, certo? Vou trazer aqui para cima novamente. 1. Navegador não permite a navegação no modo anônimo. Falso, certo? Permite sim, beleza? 2. Permite cadastrar uma lista de favoritos. Verdadeiro. Vocês lembram que os navegadores eles permitem essa função, que é o cadastramento de lista de sites favoritos. Basta você clicar lá Ctrl D, comando Ctrl D, e aí você vai colocar o título do teu favorito. É uma forma de colocar como favorito. Na aula sobre internet, na primeira aula ou segunda aula, acredito que foi a segunda aula, certo? Eu mostrei como que você coloca um site como favorito, certo? Como você favorita uma página. 3. Possui um gerenciador de downloads. Verdadeiro. Se você for lá no navegador, no Chrome, que a gente mais usou em sala de aula, no Opera Mine, no Windows Explorer, no Edge e em outros navegadores, se você for no menu de ferramentas e opções, você vai encontrar a opção de downloads, certo? Que é o gerenciador de downloads. 4. Informações básicas do site visitado são armazenadas no cookie. A gente pode ter como exemplo, quando você pesquisa, por exemplo, um celular, uma geladeira, um fogão, em um navegador, em um buscador, e aí você momentos depois, você está lá no teu YouTube, lá no Google, lá no Facebook, lá no Instagram, e começa a receber anúncios sobre esses produtos que você estava indo atrás, lá no navegador, certo? São informações de pesquisas que são guardadas em cookie, ok? Então é verdadeiro. 5. Possui história de navegação. Possui sim, verdadeiro também. Marque a opção que contém as afirmativas
incorretas, certo? Quem são as afirmativas incorretas? Apenas a 1, certo? Então aqui vai ser a letra D, beleza? Aproveitando, vão aí deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal. Assinale a alternativa correta sobre software. Uma das funções de um software de aplicativo, vocês lembram que é um software de aplicativo? É um software que é dispensável para o computador, para o dispositivo, né? Ou seja, você vai se perguntar, se eu desinstalar esse aplicativo ou programa do meu computador ou celular, do meu dispositivo em geral, o dispositivo vai parar de funcionar? Não. Se não parar de funcionar, esse software é dispensável e é de aplicação, certo? Uma das funções de um software de aplicação é o gerenciamento da memória do computador. Falso. Por quê? Quem é que gerencia a memória do computador? É o software de sistema, que é o sistema operacional, certo? Então, no caso aqui vai ser falso. A. B. São exemplos, vamos ver aqui a B. São exemplos de software básico. Quem é o software básico? É o software de sistema, certo? Que é o básico para o funcionamento de um computador. Um software indispensável para o funcionamento. Windows é um sistema operacional. Office, deixa eu marcar aqui o Windows. Office é? Não. O pacote Office, o Office, é um pacote de escritórios que são programas destinados a funcionalidades em escritório, certo? Como Word, Excel, PowerPoint, Access e outros, certo? Então aqui o pacote Office é um conjunto de softwares dispensáveis para o funcionamento do computador. Logo, são softwares de aplicação, certo? Então aqui já desclassificamos a letra B. Só para fechar aqui, o Linux é um sistema operacional, logo é um software básico também. C. É considerado software utilitário qualquer programa não obrigatório. Beleza. Mas útil para o bom funcionamento do computador. Ele não é útil para o bom funcionamento do computador, certo? Só é mais uma funcionalidade, mas não é útil para o bom funcionamento. Entendeu? Logo, a alternativa C é falsa. D. Softwares de aplicação ou aplicativos são programas que têm aplicações práticas para o usuário e são obrigatórios para o funcionamento do computador. São obrigatórios? De forma alguma, certo? Não são obrigatórios. Logo, a letra D também a gente já desclassifica. E são exemplos de software de aplicação, Word, Excel e o WinRAR. Corretíssimo, tá? Corretíssimo. Beleza. 5. Temos aí, em relação aos softwares, é correto afirmar que não são atacados diretamente por vírus. Incorreto, porque o software é o primeiro a ser atacado pelo vírus, certo? B. São exemplos a placa de vídeo, processador e disco rígido. Incorreto. Placa de vídeo, processador e disco rígido são exemplos de quê? Hardware, certo? C. Podem se tornar desatualizados com o tempo. Correto. Inclusive eu falei isso lá na aula sobre segurança, navegação e na etiqueta, certo? Falei isso lá em segurança na etiqueta. Quando eu deixei como sugestão, como dica, certo? Que devemos sempre fazer, que é atualizar os nossos softwares, porque eles costumam se tornar desatualizados e quando são desatualizados, funcionam como portas abertas para entradas de softwares maliciosos, tá? Então precisamos sempre atualizar os nossos softwares, certo? D. São divididos em 4 categorias principais: dispositivos de entrada e de saída, componentes internos e dispositivos de armazenamento secundário. Aqui são exemplos de hardwares, certo? Hardwares, não softwares. E são elementos físicos de um computador. Incorreto. Quem é o elemento físico do computador? É o hardware, certo? 6. Em uma loja de eletrônicos em Dores do Indaiá, o gerente da loja divulgou o seguinte anúncio de venda: notebook Intel Core i7, 4 GB, 1 TB, R$ 3.600. Neste anúncio estão as principais características do notebook. Assinale a alternativa que apresente sequência correta dos componentes, cujas propriedades estão relacionadas no anúncio. Vamos lá. Intel Core i7, quem é esse componente aqui? É o processador, não é mesmo? Intel é a marca do processador, Core, a família do processador, e i7, a geração do processador. Tá? Então, temos aí um exemplo de processador. 4 GB. Normalmente, a menor memória que tem nos anúncios é relacionada à memória RAM, certo? Que é a memória flash. Então, temos aqui 4 GB de memória RAM. 1 TB, que é a maior memória que aparece aqui nesse anúncio, relacionada à memória interna, que pode ser quem? Disco rígido, que é o HD, ou o SSD, tá? Qualquer um dos dois, beleza? Então, temos aí processador, memória RAM e memória interna, certo? Logo, é a letra D, certo? Processador, memória RAM e disco rígido, que é a memória interna. Dentre os dispositivos listados, assinale aquele que é um hardware. Windows Explorer é um hardware? Não, Windows Explorer é um navegador, que é um software. Scanner é um hardware? Sim, scanner é um dispositivo de escaneamento, certo? Então, a letra correta é a letra B. C. Microsoft Word. Microsoft Word é um hardware? Não. Microsoft Word é um editor de textos, certo? E é um software. D.
Google Chrome. Google Chrome é um navegador e é um software, certo? Então a 7 é a letra correta, a letra B. Vamos para 8. A respeito da utilização do pendrive como dispositivo de armazenamento, assinale a alternativa correta. O pendrive é um dispositivo destinado apenas ao armazenamento de texto puro. Já de cara já dá pra gente saber que é incorreto, porque no pendrive você consegue armazenar imagens, vídeos, músicas e diversos outros tipos de arquivos, certo? Não só texto puro. B. Com um pendrive de 32 MB é possível armazenar sem compactação 16 arquivos de 1024 TB cada. Incorreto, certo? Um pendrive de 32 MB é possível armazenar 1024 TB? Incorreto. Vou deixar aqui uma tabelinha para vocês, aqui de lado, se quiser anotar, certo? É até bom, porque ela é bem informativa, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui do lado. Ó, 1 TB, que é 1 TB, é equivalente a 1024. Vixe, não consigo. Tá aqui. Pronto, eu vou colocar mais para baixo, certo? Ó, esquece isso que eu coloquei aqui. 1 TB, 1 TB, equivalente a 1024 GB, certo? E 1 GB é equivalente a 1024 megabytes, certo? Beleza? Uma tabelinha aí, só para ajudar na resolução da questão. Logo, 32 megabytes consegue armazenar 1024 terabytes? Não. É como você passar, por exemplo, um avião na ponta de uma agulha, né? No buraquinho da agulha. Não tem como, certo? C. Com um pendrive de 32 GB é possível armazenar 16 arquivos de 1024 GB cada. Vamos lá. 1024 megabytes equivalente ao quê? A 1 GB. Logo, eu posso dizer que eu tenho 16 arquivos de 1 GB cada? Posso. Logo, são 16 vezes 1 GB, que são 16 GB. E é possível armazenar 16 GB de arquivos em um pendrive de 32 GB? Sim. Por quê? Porque esse pendrive é o dobro do armazenamento que eu necessito, certo? Então, já tenho de cara a alternativa correta, que é a letra C, certo? D. Pendrives não podem ser formatados? Com certeza podem, certo? Por ser uma tecnologia nova, pendrive não é mais uma tecnologia nova, já está se tornando ultrapassada, certo? Os pendrives não são infectados por vírus. Inclusive, eu falei lá na aula sobre segurança na etiqueta que o pendrive é uma das formas principais de infecção por vírus e outros tipos de softwares maliciosos, principalmente o vírus, certo? Então aqui a E está incorreta. 9. Em um computador existe um componente de hardware que lê instruções de dados, escreve esses dados após o processamento e utiliza sinais para controlar a operação geral do sistema. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome desse componente de hardware. Memória principal, memória de vídeo, processador, impressor e disco rígido. Vamos lá. Lê instruções de dados, pré-processamento. Escreve dados após o processamento. Logo eu sei que ele está se referindo a quem faz o pré e o pós-processamento. Quem faz esses dois é quem processa também. E quem é que processa? O processador, o CPU, a UCP, o microprocessador, que é a mesma coisa, certo? Logo eu sei que o processador faz o pré-processamento, fazendo leitura de dados, processa o que tem que processar e depois utiliza sinais para controlar a operação geral do sistema, certo? Pré, momento e pós. Então aqui a alternativa correta é a letra C, que é o processador, ok? Vamos lá para 10. Os periféricos externos são dispositivos imprescindíveis ou indispensáveis para o funcionamento do computador. Vamos lá, quem são os periféricos externos? Monitor, teclado, mouse, fone de ouvido, microfone, webcam, impressor, scanner e por aí vai, certo? Eles são dispositivos indispensáveis para o funcionamento do computador. O funcionamento que ele se refere é o funcionamento básico, certo? Ou seja, tá pelo menos ligando? Então, ok, tá funcionando, certo? São indispensáveis? São, certo? Porque eu não preciso ter conectado ao gabinete esses dispositivos para que ele funcione, certo? Logo, falar que os periféricos externos são dispositivos indispensáveis é errado, certo? É incorreto, porque eles são dispensáveis, certo? Agora, se a afirmação fosse os periféricos externos são dispositivos imprescindíveis para a usabilidade dos usuários, aí sim estaria correto. Por quê? Eu preciso de periféricos de entrada e de saída para que um usuário tenha como se comunicar com a máquina, certo? Então é isso, beleza? 11. Avalie as afirmações abaixo e assinale a errada. Memória RAM é um tipo de memória volátil. Vamos lá, o que é memória volátil? Volátil tem muito a ver com a questão da mudança, certo? A memória RAM tem essa mudança por quê? Vamos lá. Primeiro de tudo, ela é uma memória flash, logo ela vai funcionar apenas quando o processador precisar dela, certo?
o armazenamento dela é feito em cima do que o processador precisa. Conforme ele vai necessitando, ela será preenchida, certo? Como assim? Vamos lá, vou dar um exemplo. O processador vai processar um programa X, mas para processar esse programa X, ele precisa do arquivo A, B e C. A memória RAM está limpa, certo? Ela vai lá na memória interna, pega esses 3 arquivos, A, B e C, e traz para ela, certo? E vão sendo armazenados de forma sequencial. E ficam armazenados lá. Agora o processador vai iniciar o processamento de um programa Y, certo? Para esse programa Y precisa dos arquivos E, F, G. Então a memória RAM vai lá na memória interna, pega os arquivos E, F, G, certo? Lembrando que de forma sequencial já tem o A, B e o C, e agora tem o E, F e o G também, certo? E aí, para processar o programa X, a memória RAM tem disponível os arquivos A, B e C. Então, conforme o processador vai precisando dos arquivos, ele vai utilizando os que estão armazenados lá na memória RAM. Por quê? Porque ela é uma memória muito mais rápida do que a memória interna, certo? Então, o funcionamento, para que o processamento seja quase por instantâneo, precisa ter os arquivos lá na memória RAM, certo? E vai buscando esses arquivos de forma aleatória, certo? Não sequencial, beleza? Então, volatilidade é isso. Logo, a memória RAM é uma memória volátil e o restante das outras memórias são memórias não voláteis, certo? A exemplo da memória ROM, a memória interna, certo? HD ou SSD, beleza? Então, vamos lá. A memória RAM é um tipo de memória volátil que possui velocidade superior à velocidade dos discos rígidos, verdadeiro, certo? B. Dispositivos SSD têm velocidades superiores aos HD e não são voláteis. Corretíssimo, certo? O SSD é uma evolução do HD e são memórias não voláteis. Os dois são exemplos de memórias internas, inclusive. C. Memória RAM e memória ROM são classificados como memória principal volátil. Memória ROM é não volátil, certo? Então não é volátil. D. Fitas magnéticas possuem acesso sequencial e armazenamento não volátil, certo? Fitas magnéticas possuem acesso sequencial e armazenamento não volátil. Beleza, certo? As fitas magnéticas são aquelas fitas pretas. Não sei se vocês lembram, para quem viu a resolução em sala, eu mostrei uma imagem lá, certo? De uma fita magnética, que é uma fita que fica num rolinho, certo? Tem 2 rolinhos. E aí, para que o braço de leitura leia o que está inscrito na fita, a fita vai de um rolo para outro, certo? O acesso a dados da memória RAM é feito de forma não sequencial, certo? Tá correto, ok? Então, a alternativa que está incorreta é a letra C, certo? Memória RAM e memória ROM são classificados como memória principal volátil, ok? Vamos para outra questão, que é a questão de número 12. As memórias utilizadas em um sistema de computador se dividem em principal e secundária. Principal são memórias que trabalham internamente, e as secundárias atuam como dispositivos externos ao CP. Quem é o CP? Processador. A respeito das memórias e de seu funcionamento, assinale a alternativa correta. Memória RAM e ROM tem funcionamento igual. Incorreto, certo? Incorreto. B. Um disco do tipo SSD tem um funcionamento análogo ao das memórias do tipo RAM. Incorreto também. SSD é uma memória do tipo interna e SSD é um tipo flash, certo? C. Os dados contidos em um disco rígido HD são transportados para a memória ROM. Se fosse RAM, estaria correto, mas como é ROM, está incorreto também. E D. Memória RAM é volátil, ok? Armazenando dados somente durante o funcionamento do computador ou dispositivo no qual está instalado, ok? Certo? Então, a alternativa correta é a letra D. 13. Foi uma questão bem simples, certo? Inclusive eu mostrei em uma aula sobre manutenção, certo? Fiz uma revisão do que foi visto lá no início do curso e mostrei o nome de cada componente, certo? E uma pequena explicação sobre cada um também. 13. A respeito das peças mais básicas e essenciais de um computador, analise as imagens abaixo e assinale a alternativa correta. 1. É a placa-mãe. 2. Processador. 3. HD. 4. Memória RAM. E 5. É a fonte, certo? A fonte de alimentação, certo? Então vai ser a alternativa D, beleza? 14. É o componente que faz todos os cálculos e operações. Só daqui já dá para resolver, que é o processador, certo? Mas vamos continuar. Quanto maior a frequência, mais poderoso ele é. Pode lidar com tarefas muito mais rápido e pode processar várias tarefas simultaneamente. O conceito refere-se a CPU, certo? Que é o processador. Vamos para outra questão, questão de número 15. Assinale a alternativa que não representa um hardware, ou seja, um software, né? Quem é o software daí? A primeira alternativa, de cara a gente já bate nele, o Windows, certo? Que é um sistema operacional.
16. Assinale a alternativa que se trata de um software. Microprocessador é um hardware, scanner é um hardware, memória RAM, hardware, editor de textos é um software. Editor de texto é um software de quê? Vocês lembram? Editor de texto tem uma peculiaridade porque ele é um software de aplicação por ser editor de textos, tá? É dispensável para o funcionamento básico do computador. E também é um software de programação, por permitir a colocação de códigos de programas nele, certo? Então, são dois tipos o editor de textos é dois tipos de softwares, certo? 17. Assinale a alternativa que apresenta o programa compatível com o ambiente Windows, por meio do qual é possível compactar e extrair arquivos. Expliquei em aula também. Qual é o programa que com ele é possível compactar e extrair arquivos? Um exemplo de programa, na verdade, porque existem outros tipos também. No caso desse aqui, nós temos o WinRAR, certo? O WinRAR, beleza? 18. Mexendo em seu computador, você encontrou o arquivo trabinformatica.docs. Para verificar o conteúdo desse arquivo, você deve fazer uso de qual software utilitário apresentado a seguir. Mostrei em aula também, certo? .docs é o tipo de arquivo produzido pelo Microsoft Word e pode ser aberto também pelo Microsoft Word, certo? Vamos lá para a questão 19. Correspondem respectivamente aos elementos placa de som, é o que? Um hardware, editor de texto, software, modem, hardware, editor de planilhas, software, navegador de internet, hardware, certo? Então, aliás, navegador de internet, software, certo? Então a alternativa correta vai ser letra B. 20. Assinale a alternativa que exibe na ordem correta categorias dos seguintes componentes: hardware, software e serviço, certo? A nuvem é um hardware? Não, a nuvem é um serviço. Memória é um hardware? Sim. Sistema operacional é um software? Sim. E-mail é um serviço? Sim. Então a alternativa correta, letra B, certo? Vamos continuar. Memória é um hardware? Sim. E-mail é um software? Não. E-mail é um serviço. Teclado é um hardware? Sim. Leitor biométrico é um software? Não. Leitor biométrico é um hardware também, certo? 21. Na guia Página Inicial, no Word 2010, podemos localizar os botões fonte, justificar, marcadores, localizar, certo? Aqui já de cara a gente já encontra a alternativa correta. Se você for lá no Word, certo? 2010, 2013, 2016, 2019, você vai encontrar lá na página inicial essas quatro alternativas, essas quatro ferramentas, tá? Para você modificar a fonte, para você justificar um texto, adicionar marcadores no teu texto e também a localização, tá? Quanto aos outros, a gente podemos encontrar um ou outro na página inicial, mas em sua maioria estão nas outras janelas de ferramentas, certo? A alternativa correta é a letra A. Vamos aqui para 22. Considerando hoje, em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta o efeito de fonte aplicado na palavra a seguir. Adoro. Que tipo de efeito é esse aqui, ó? Essa linha é o sublinhado, né? Então a alternativa correta vai ser a letra E, certo? Algumas pessoas me perguntaram se essa palavra possui efeito itálico. Esse caído da letra é da própria fonte, tá? Então aqui a gente não considera como itálico, certo? 23. Durante a edição de textos, utilizando o Microsoft Word, Marco deseja modificar o espaçamento entre linhas de um determinado trecho. Para fazer isso, Marco pode selecionar o trecho, clicar no mouse com o botão direito e escolher a opção. Vamos lá, ele quer modificar o espaçamento entre linhas, certo? Dentre as alternativas, a única alternativa que possui relação com espaçamento entre linhas é a opção de parágrafo, a letra C, certo? Eu esqueci de colocar os marcadores, aliás, os numeradores A, B, C, D e E, certo? Mas ok, é o parágrafo, certo? A fonte não tem nada a ver, estilo de letras, de fontes, não tem nada a ver, numeração também e marcadores também, certo? 24. Editando no Microsoft Word, você deseja aumentar o tamanho da visualização do documento, utilizando a opção Zoom. Você encontra essa opção no seguinte item da barra de ferramentas, certo? O Zoom tem a ver com o quê? Visualização de um texto, tá? Qual a palavra que é sinônimo de visualização para o Word? Exibição, certo? Exibição, beleza? 25. No Word, a combinação das teclas Ctrl T pressionadas com o documento aberto tem a finalidade de... É um tipo de comando, poderia ser decorado, certo? E com a utilização em prática. Aprendi também. Esse comando aqui é referente ao selecionar tudo, certo? Letra C. Agora vamos para a planilha, certo? Aqui a gente vai ter um pouquinho de cálculo, certo? Vamos lá. Numa determinada planilha no Microsoft Excel 2010, insere-se nas células A1, A2, A3, A4 os valores 2, 4, 6, 9 e 9, na verdade, respectivamente. O valor visualizado na célula A5 aplicando
A fórmula em destaque é, vamos lá, relacionando. A1 aqui tem o quê? 2, A2, 4, A3, 6 e A4, 9, certo? Nessa primeira função aqui nós temos uma soma, A2, ponto e vírgula, A4. Ponto e vírgula, a gente traz o conector I. Logo, eu vou somar só o A2 e o A4. Quem está no A2? O número 4, certo? Quem está no A4? O número 9. Então, vai ser 4 mais 9, que é 13, certo? Mais, esse mais é daqui, certo? Média de A3, 2 pontos, aliás, A1, 2 pontos, A3. Vou fazer uma média, A1, 2 pontos, A3. 2 pontos, conector até, certo? Então, vai ser uma média de A1 até A3. Quem é A1? 2, A2, 4, A3, 6. 2 mais 4 mais 6. 2 mais 4, 6, mais 6, 12, certo? Dividido por 3, 4, certo? Então, 13 mais 4 igual 17. Alternativa correta, letra C. Beleza? Vamos lá para essa outra. Essa outra aqui é simples. Considerando, 27, questão 27, considerando os valores listados na planilha apresentada no Microsoft Excel 2010, o valor que será exibido na célula A5. Após esta ser preenchida com a fórmula média A3, 2 pontos C3, vamos lá, média A3, 2 pontos C3. Quem é A3 aqui? É esse 3, certo? Quem é C3? Esse 8. Logo eu quero uma média de A3 até C3, então vão ser esses aqui. 3 mais 4 mais 8 é igual a 15, dividido por 3 é igual a 5, certo? Alternativa B. 28. Sobre planilha, marque V para verdadeiro e F para falso, certo? Vamos lá. A fonte utilizada no intervalo de células selecionado é Times New Roman, tamanho 12. Vamos ver se é correto. Times New Roman, tamanho 12, está aqui, ó. Corretíssimo, tá? Então, a primeira afirmação é verdadeira, certo? Vou colocar um V aqui. O valor exibido na célula B6 pode ser produzido pela fórmula igual soma B2, ponto e vírgula B5. B6, nós temos o quê? 450. A função que ele utilizou aqui foi soma B2, ponto e vírgula B5. Quem é B2? 200. B5, 30. Como eu tenho aqui ponto e vírgula, logo eu tenho uma soma de B5 e, aliás, B2 e B5, certo? Quem é B2? 200. B5, 30. 200 mais 30, 230, que é diferente de 450, certo? Logo, essa alternativa aqui, essa afirmação, vai ser falsa. No intervalo de célula selecionado foi aplicado o estilo de fonte negrito. Se tivesse sido aplicado, o negrito estaria selecionado, ele não está, certo? Logo, afirmação falsa. O alinhamento horizontal do texto, que é o alinhamento deitado, certo? No intervalo de célula selecionada está ajustado para o centro. Vamos lá. Alinhamento horizontal, alinhamento vertical. Ele quer saber do horizontal. Está no centro? Sim. Então, alternativa, aliás, afirmação verdadeira. Logo, eu tenho um conjunto de verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. VFF, V. Alternativa A, certo? Vamos lá para outra questão. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas. Excel. Essa questão aqui poderia ser respondida por outras questões acima, né? 30. Para somar os valores da coluna D, na célula D8, foi preciso digitar a fórmula. Vamos lá. Ele quer somar esses valores aqui, certo? Esses valores. Ele pode utilizar essa função aqui, essa fórmula. 1 igual soma D3 até D7, porque é 2 pontos. D3 até D7, pode, né? 2 pontos está valendo. Então, aqui eu tenho a fórmula 1 como ok. 2 igual D3 mais D4 mais D5 mais D6 mais D7. Ele acabou somando, certo? Todos, certo? Sem utilizar a função. Então, ok também. Nós temos a 2, certo? E 3, 25 mais 30 mais 18 mais 49 mais 62. Faltou uma coisa aqui para ela se tornar verdadeira, o sinal de igual, certo? Então aqui a 3 não entra. Logo eu tenho apenas 1 e 2. Letra D. 31. Programa de proteção que detecta e elimina programas danosos à máquina e que também previne a infecção, não deixando a instalação de determinados softwares maliciosos. Essa descrição condiz com a realidade de qual das opções abaixo? Antivírus, certo? 32. Os programas antivírus detêm todas as ameaças? 100%? Falso. Inclusive, existem softwares maliciosos
que conseguem desinstalar o antivírus do dispositivo, certo? 33. Assinar a alternativa que não apresenta uma regra de etiqueta para a convivência dos usuários na rede mundial de computadores, que é a netiqueta. A. Repassar piadas de cara, certo? Repassar piadas e correntes pelo e-mail, institucional principalmente. Então aqui não se relaciona com a netiqueta letra A. 34. Domínio na internet. gov.br é destinado a. O gov vem de quê? Governo, instituições governamentais, certo? 35. Sobre a navegação na internet, verifique as assertivas, assinale a correta. Não precisa estar conectado à internet para navegar na rede. Incorreto, certo? Precisa estar conectado à internet. Para a compra de um computador, bem como a navegação na internet, é preciso ter uma habilitação especial dada pelo governo. Hoje não, certo? Para navegar na internet, é preciso ter uma carta náutica. Navegar na internet é no sentido metafórico, tá? Não no literal. Você não precisa navegar e sair, pegar uma embarcação e sair navegando, certo? D. World Wide Web, abreviado como www, é um sistema de documentos dispostos na internet que permitem o acesso às informações apresentadas no formato de hipertexto. Para ter acesso a tais informações, pode-se usar um programa de computador chamado navegador. Corretíssimo, tá? 36. A internet é uma rede mundial que interliga milhões de computadores em todo o mundo, de vários tipos e tamanhos, marcas e modelos e com diferentes sistemas operacionais. A rede que deu origem à internet foi a ARPANET. 37. Google Drive é uma ferramenta que possibilita a criação e edição de documentos, planos e apresentações. Vamos lá, o Google Drive é onde fica armazenado tudo que você cria com as ferramentas Google. E dentre as ferramentas Google estão presentes o editor de textos, que é documentos, planilhas e apresentações também, tá? Então é correto, tá certo. 38. Das afirmações a seguir, assinar a alternativa incorreta. Não realizar manutenção de computadores pode acarretar problemas que impactam tanto na produtividade como na destinação de recursos financeiros de uma empresa. Correto, certo? Então, a alternativa não é incorreta. B. É possível realizar substituições de alguns componentes individuais de um disco rígido, como o braço de leitura e o motor de rotação. Correto. C. Remoção do excesso de poeira, limpeza dos coolers e verificação de rotação, encaixe e organização dos cabos internos são apenas algumas das boas práticas para a manutenção de computador de uma empresa. Verdadeiro. Ao manusear componentes eletrônicos, é adequado que sejam utilizadas pulseiras anti-estáticas, certo? Corretíssimo. E ao realizar qualquer tipo de manutenção, é adequado utilizar ferramentas alternativas como facas, estiletes ou pequenos arames para fixar componentes da placa-mãe. Incorreto, não pode fazer isso, certo? Então, a alternativa incorreta é a letra E. Quer dizer, poder pode, só não é aconselhável, tá? Levando em conta que ele deixou guardado em uma nota que sua idade está expressa no seguinte binário, 10011, quantos anos Paulo tem? Vamos lá, 10011. 10011. Como que resolve um binário? Vocês lembram? Você faz o que primeiro? Ó? 1 vezes 2, primeira multiplicação, né? Mais 0 vezes 2, mais... Ixi, não vai caber aqui, deixa eu voltar aqui. Aí eu vou ter que fazer inclinado. Fazer aqui embaixo. 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. 0, 1, 2, 3, 4. Coloquei as potências ok. Posso eliminar as multiplicações por zero? Posso. Então ficou com o quê? 1 vezes 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, certo? Então aqui 16, mais 1 vezes 2 elevado a 1 é 2, mais 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. 16 mais 2, 18, mais 1, 19, certo? Alternativa correta, letra D, 19. 40. E última questão. O número decimal 10 em binário é expresso como? Vamos para o 10. 10 dividido por 2, 5. Resto, 0. 5 por 2, 2. Resto, 1. 2 por 2, 0. Resto, aliás, 2 por 2, desculpa, 1. Resto, 0. Logo, eu tenho o seguinte binário para o 10. Representação binária do 10, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, certo? Alternativa C, certo? E aqui terminamos a resolução do formulário, certo? E também concluímos
o curso de informática básica, certo? E é isso, beleza? Novamente, se quiser, pode se inscrever nesse canal, pode curtir, dar o seu like, seu comentário também, beleza? E é isso. Meu muito obrigado. Tchau.